te falei que eu morei em Los Angeles, né? Sim. Na época eu tava trabalhando com um cara, real stories, not only for the camera, you know? Mas na época eu tinha um cara que era como se fosse um produtor de alguns atores, assim, que eu diria de pequeno a médio porte, de conteúdo de Netflix, Amazon, às vezes fazia um filme aqui, fazia um filme ali, mas não nenhum ator, assim, bombástico, tá ligado? Aí na época que eu tava morando lá, ó, como qualquer outro filmmaker, o seu objetivo é como se fosse, por exemplo, conhecer produtores, apresentar a sua ideia do seu filme e o cara gostar por alguma razão e falar assim, vambora, eu vou patrocinar esse seu projeto. Mas na época, como ele também era agente, né, de atores, eu tinha já essa habilidade de falar com atores, ou falar, faz dessa forma, faz daquela outra forma. Então, constantemente estava trocando ideia com mulheres, homens, e dando esse feedback assim para a pessoa fazer a melhor atuação possível. E aí, constantemente, você encontrava aquelas mulheres belíssimas que tem o sonho de virar atriz de Hollywood. Garotas que saem de Houston, do Texas, do interior de do Texas, dos Estados Unidos inteiro, que tem... Em busca de sonhos. Que na cidade dela, ela é a mulher mais linda da cidade, todo mundo conhece ela. Só que em Los Angeles, ela é somente mais um rostinho bonito. Por isso se chama Los Angeles. Exato. Los Angeles. Não, então, mas aí o que acontece é que, claro, se essa menina não estiver muitas vezes com a mentalidade forte para aquela cidade que suga... Na segunda semana ela vai estar no banheiro usando cocaína na casa do promoter Chad. E o pior é porque Deslumbrada. muitas vezes, e eu diria que nesse caso, inclusive, é a parte mais triste, que muitas vezes essa é a única maneira dela prosperar nesse business. Alpinismo social. Você de certa forma tem que se mostrar simpática com caras que você tem a total certeza que só querem te comer. Você tem que sorrir para piadas sem graças. Você tem que saber jogar o jogo. E saber jogar o jogo, infelizmente, nesse caso, não é somente ser talentosa artisticamente, né? E aí, algumas das mulheres que eu conheci lá me ensinaram muito, inclusive. Alguns exemplos disso é essas mulheres que estão dispostas, por exemplo, a fazer qualquer coisa. E a menina que não tiver cuidado, ela acaba se envolvendo com os caras, ou até mesmo, como tem outros exemplos de mulheres que eu conheci lá, que acabam se negando a todo esse ambiente social de festa, de bebidas, de glamour. Hedonismo. E acabam não tendo as mesmas oportunidades. Mas teve uma em concreto, uma vez que eu trabalhei, que meu trabalho era basicamente, ela lia o roteiro e eu tinha que, de alguma forma, ajudá-la na performance. Só que com o tempo você faz 3, 4 horas num dia trocando ideia com uma mina dessa, você acaba pegando uma intimidade com ela, não com o personagem que ela tá tentando fazer, mas com a vida dela real. Para usar aspectos da vida dela real que pode ser útil para fazer o personagem. E aí você via muitas vezes como a mulher podia fingir ter algumas experiências de vida que ela até consegue passar para esse personagem. Mas no momento que a câmera corta, no momento que ela não precisa mais ser essa pessoa, ela muda completamente. Sim. E isso te faz, como homem, em alguns momentos, até mesmo ficar preocupado, porque é fácil de cair em qualquer tipo de manipulação, de uma chantagem emocional. Mas você cai em qualquer armadilha. Exato, você vê uma boa atriz, é por isso que é até legal ir para teatro. Você vê uma atriz ou um ator atuando na sua frente, trazendo aquelas emoções, falando aquelas palavras que, se ela tivesse que pensar ao invés de decorar, talvez ela não falaria, aquilo tem um choque em você. E você começa a ficar muito perceptível o que é o real, ao que é o que talvez ela esteja tentando causar uma reação no interlocutor. E essa foi uma das experiências mais enriquecedoras para depois conversar com mulheres e perceber quais são as de verdade, quais são as de mentira, quais são aquelas que estão falando coisas para você criar uma certa imagem. As sereias, né, que a gente fala. Né? Exatamente. Claro que quando você fala sobre atrizes, elas estão num outro nível profissional que elas conseguem causar essas emoções. Uma mulher comum, de repente, não vai ter essas mesmas habilidades como uma atriz, mas isso não faz com que ela não tenha
o potencial. E é aquela coisa que você tem que se pegar assim, por que ela tá tendo essas emoções agora? Conheci uma bela donzela dessas que era atriz, acabei criando uma conexão mais do que profissional com ela. A gente começou a sair, até então não tinha nenhum tipo de problema, o relacionamento estava como qualquer outra mulher na minha vida. As coisas positivas. Só que o que acontecia? Na época eu tinha acabado de terminar com a minha ex-namorada. E eu ainda tinha como se fosse algumas fotos antigas lá embaixo no meu Instagram dela. E aí numa conversa casual, ela mencionou isso. E eu falei, tipo assim, Ana, eu nem presto atenção, nem lembrava disso. Tá lá, não é como se eu ficasse ali olhando. Pra mim é indiferente. Só que eu percebi que aquilo incomodava ela. A gente não tinha relacionamento nenhum, né? E aí com o tempo, o relacionamento evoluindo e a gente cada vez criando mais conexão emocional, ela um dia chegou pra mim e falou, por que você não tira essas fotos? Eu falei, de novo essa conversa? Por que você te incomoda tanto? É algo que tá dentro de você, não algo que de alguma forma me faz não me abrir emocionalmente com você, ou que você acha que eu tenho algum resquício de uma emoção, tá ligado? Mas o ponto, mano, é que no final das contas essa mulher ficou obsessiva com esse fato. Obsessiva que ela começou um dia a chorar. Chorar. Do ponto assim, você não vai tirar as fotos dela, você não vai tirar, por que você tá fazendo isso? Não, você não vê como eu fico. E eu, uau, o que é isso? Assim, a gente nem sequer tá namorando, a gente nem tem um relacionamento, e você tá tendo todas essas reações pra um cara que tá, beleza, a gente tá saindo há 2 meses, e você tá chorando porque umas fotos lá embaixo no meu Instagram. Enfim, não demorou muito para esse relacionamento não ir para nenhum outro lugar, a conexão não evoluiu. Mas um dos aprendizados que eu extraí, principalmente dessa conexão com essa mulher, é que você não pode ter qualquer julgamento de valor baseado se ela está triste, se ela está feliz, se ela faz argumentos emocionais. É sempre lógica. É sempre lógica. Porque também tem essa parte dentro de nós que começa a ver uma mulher um pouco mais emocionada, até mesmo com lágrimas, que tem esse aspecto do não, vem aqui, vamos, tá tudo bem, tá tudo bem. E nessa é onde muitos castelos se caem, onde muitos reis acabaram perdendo seus tronos. Muitos castelos de areia se desfazem. Então é claro que o aspecto emocional numa mulher é sempre importante, é legal quando ela fica feliz, quando ela te traz essa energia boa, mas tem que tomar cuidado porque se essa balança for pro negativo, você acaba se envolvendo num tornado de emoções que você se perde, enfim. Se não tiver inteligência emocional e de relacionamento, você se dá mal. Mais ou menos isso, algumas coisas que eu aprendi em Los Angeles. Você levará para o resto Para sempre na minha vida. sem mimimi. Sem mimimi.